Bom dia, bom dia. Sexta-feira maravilhosa. Choveu ontem pra caramba. Hoje ainda amanheceu um pouquinho chovendo. Depois saiu um solzinho, acho que deve ter durado uns 15 minutos no máximo. Se foi embora e o frio veio. Na verdade, desde ontem tá frio aqui. E vocês sabem, né? Não tenho nem uma capa gordurosa, então eu tenho que estar cheia de blusas. Eu tô igual a Nina. Bate o ventinho e eu tô tremendo. Pois é. Frio não, né? Não tá frio ainda, pelo menos pra mim. Mas ontem à noite tava. Eu dormi de edredom, gente. Mas já refrescou bem, né? Bom dia, gente. Dia 25 de abril de 2025. Sextona. Sexta-feira. Hoje é dia de fogueira. Parece que o tempo vai deixar, né? Se não cair água à noite, vai ter fogueira. Vai estar gostoso, porque tiver friozinho, vai estar bem gostoso. Eu vou fazer um chimarrão, vou homenagear os gaúchos. Maria. Na volta da fogueira, tomando chimarrão. Vixe. E quem sabe comendo uma pipoca. Pipoca Ainda vai, né? combina com o inverno, mas chimarrão. Deixa eu só ver um negocinho, já volto aí. Pois é, gente. Mais uma live sem tema, né? Como sempre. Vamos ver aqui se tem alguma canalização da Rose para dar um começo. Geralmente a gente pega o gancho aí da canalização, né? Mas eu gravei uma live ontem para sair no sábado no meu canal, no YouTube, Energia e Espiritualidade, falando sobre essa questão dos nossos vícios atuais, né? De como a gente se comporta diariamente, como que a gente se comporta emocionalmente, como que a gente se comporta mentalmente hoje. E falei um pouquinho da nossa capacidade de nós podermos reverter isso aí, tá? Parar com esse negócio de culpar terceiros por aquilo que está acontecendo com a gente. Ninguém tem culpa não, a responsabilidade é absolutamente nossa. Tem uma canalização para nós hoje? Tem, eu fui ver lá que eu não tinha vindo. Por que não tinha vindo? Chegou? Chegou. Então, manda ver. Vamos fazer uma ancoragem? Vamos lá, respirar fundo para a gente se conectar com as energias que estão ao nosso redor. Uma ancoragem vinda da fraternidade da luz solar. Amada e bendita fraternidade da luz solar, com humildade, alegria e amor profundo, nós abrimos agora este espaço sagrado para a sua presença luminosa. Convidamos os amados irmãos e irmãs das estrelas e do sol a se fazerem presente entre nós, intuindo nossos corações com sabedoria, amor e verdade, guiando-nos em cada palavra, em cada vibração, para que esta live seja um portal de luz e transformação. Pedimos que derramem suas bênçãos douradas e solares sobre todos que se conectem com este momento, ativando em cada ser o coração solar, a chama viva da nova terra. Com gratidão, reverência e devoção, estamos a serviço da fonte una hoje e sempre. E assim assim está selado na luz divina. Deixa eu começar, né? E aí eles mandaram o seguinte pra gente. Amados filhos do sol e das estrelas,
É com profundo amor que nos aproximamos neste agora. Somos a fraternidade da luz solar, representantes de diversas consciências unificadas em amor e propósito, assistindo a humanidade neste grande ciclo de renascimento. O chamado que ecoa em seus corações é verdadeiro. A nova Terra não é um lugar distante. É um estado vibracional que já está sendo tecido por suas escolhas conscientes de amor, paz e união. Neste dia, convidamos todos a lembrar: a Terra é um organismo vivo e amoroso. Cada pensamento, cada palavra e cada ação benevolente são sementes douradas plantadas no solo fértil no novo tempo. Vocês não caminham sozinhos. Legiões de luz, mestres solares, consciências intergalácticas de pura benevolência estão assistindo e celebrando cada passo. O paraíso nasce de dentro para fora. Ancorem-no primeiro em seus corações. Sejam a vibração que desejam experienciar. Sejam os portais vivos da nova era. Hoje, nesta live, vibrem amor não apenas com palavras, mas com o coração solar expandido, irradiando para todos que estiverem conectados onde quer que estejam. Lembrem-se, vocês são a ponte, vocês são a nova terra, vocês são o milagre que pediram aos céus. Com profunda reverência e imensurável amor, estamos com vocês sempre. Fraternidade da Luz Solar. Eu acho que com isso a gente abre uma live bem energética, né? Bastante. Mas qualquer não, né? Mas a grande maioria das canalizações hoje, principalmente desse pessoal galáctico, é sempre falando assim: vocês é que tem que fazer. Exatamente. A responsabilidade é de vocês. A responsabilidade é de vocês. Inclusive, até você tocando nisso, porque o planeta, Gaia no caso, ela também é um espírito, vamos dizer assim. É uma consciência. É uma consciência. E ela tá, ó, picando a mula. No máximo uns 20 anos ainda que ela fica aqui, e depois entra uma outra consciência, porque é outra vibração, outra não sei o que lá. Interessante. Eu achei bem legal e também não. Porque a tal da autorresponsabilidade, né? Porque na verdade, diz que é como se a nossa consciência nessa vibração, ela se... como é que eu vou te dizer? É como você colocar o chocolate no leite. Ela vai se fundir com o planeta. Então o planeta e nós vamos ser os mesmos. Quer dizer, nós já somos, mas agora vai ser mais que nem leite e chocolate, entendeu? Então assim, Gaia, ela sai e aí é como se a nossa consciência do coletivo assumisse o lugar de Gaia. Ai. Entendeu? Eu achei perigoso. Por isso que a gente tem que melhorar demais essa parte aqui, ó. Isso, se acontecer, vai acontecer quando nós estivermos prontos. Então. Né? Porque Só que segundo eles que a gente já tá, né? Mas eu acho que tem essa parcelinha aí. Só que se a gente for fazer aquela análise toda de tudo que a gente tá ouvindo e falando, se tem uma galerinha que vai estar de mala pronta praticamente, então... Olha, eu estava conversando ontem com o Júlio, que ontem eu gravei a live de amanhã, né? Porque amanhã eu não vou poder fazer ao vivo, então deixei gravado. Nós estávamos um pouco antes da live, e um pouco depois também que terminou da gravação, nós ficamos conversando e fazendo assim um levantamento dentro daquilo que a gente entende, né? Não é que seja a realidade, né? Um bate-bola, como diz outro. Um bate-bola ali. Não é que isso é a realidade, mas nós chegamos mais ou menos à conclusão
de que, assim, dando um chute alto, bem alto, tem hoje, assim, pessoas despertas no mundo em torno de 1 milhão. E chutando alto, tá? Agora quer ver, ó, vamos pensar assim, ó. Vamos dizer que tenha 1 milhão de pessoas despertas. Se tem 1 milhão de pessoas aí despertas, não é totalmente... Hipoteticamente, né? Hipoteticamente falando, né? Não é a realidade. Mas vamos dizer que tem 1 milhão de pessoas despertas. Esse número, que é muito pequenininho em relação à quantidade de pessoas aí, vamos falar só dos encarnados, tá? Porque são os encarnados que estão dando condições ou que não dariam condições para que tudo estivesse acontecendo e essas pessoas se mantivessem aqui. E eu sempre falo, eu não me incluo nos que vão ficar ainda. Estou trabalhando para isso, espero que eu fique. Estou trabalhando, mas eu não tenho certeza não, tá? Seria muita arrogância da minha parte dizer, eu vou ficar. Eu não sei. Eu escolhi ficar, agora se eu vou ficar eu não sei. A minha escolha é ficar, estou trabalhando para isso. Agora se vou ficar também, não sei dizer. Não tenho essa arrogância de dizer, não, eu estou pronto, vou ficar. Não sei, sinceramente. Se 1 milhão de pessoas despertas, hipoteticamente falando, né, 1 milhão de pessoas hipoteticamente falando, se 1 milhão de pessoas estão despertas, e esse número, que é muito pequenininho em relação aos 8 bilhões de encarnados, já dão condições para uma série de mudanças, gente, o que não seria 1 bilhão. 1 bilhão. Nossa, eu ia falar menos, mas... A gente já estava no paraíso, né? Nossa, isso aqui já seria o paraíso. Porque os outros 7 bilhões seriam englobadas por essa frequência mais alta de 1 bilhão de pessoas, que rapidamente, eu acredito que em 1 ano, 2 no máximo, os outros 7 bilhões se modificariam, aceitariam se modificar, porque a frequência alta ela é muito gostosa, é muito suave, é muito tranquila, traz serenidade, traz calma. Bom, tem gente que não gosta disso, né? Tudo bem. Mas assim, eu acredito... Os funkeiros não gostam. Nós teríamos já o paraíso. Estaríamos vivendo já no paraíso. E esses lugares que esse pessoal vai ser um paraíso para eles também, porque vai estar na frequência que eles querem estar, entendeu? Porque quanto mais a frequência a gente aumenta, mais paz a gente vai ter, mais tranquilidade, mais harmonia. E essa galera não gosta disso, entendeu? Não. E se para eles é ruim aqui, então vai para um lugar onde é bom, onde vai ter essa frequência, né, que eles querem. Simples assim. É como se você mudasse, suponhamos que o planeta fosse, cada país fosse um tipo de planeta, vamos dizer assim. Aí vamos colocar lá, onde tem o Ibiza lá. Cuidado. Não, é a Ibiza lá, onde tem aquelas festas que vai até gente pelada se quiser. Ibiza na Espanha. Então, vamos colocar aí. Em Ibiza, por exemplo. Quem gosta daquele tipo de festa, de coisa, todos aqueles que gostam disso vão pra lá. E fiquem lá vivendo 24 horas aquilo. É frequência. Você vai estar vibrando aquela frequência, então você vai estar lá. Entendeu? Você vai vibrar onde você quer ficar. Simples assim. Fala pra gente como é que tá o som, porque começou a chover aqui, apesar que já parou de novo. Mas começar a chover, acho que dá uma diminuída no som, se tiver tudo bem. Dá um joinha pra gente, fala, som tá ok. Que hoje tá sem microfone também. Eu tô usando aqui o do... Ah, tá. Eu tenho. Tô usando aqui, tá. Eu coloquei dos dois lados, porque eu percebi que na outra live,
Como eu coloquei de um lado só, a sua voz saiu baixa. Eu coloquei dos dois lados. Mas eu vou trazer semana que vem eu vou trazer a caixinha de som, vou testar. Ah, né? tá, nossa. Vou comprar essa bem simples de cabo. Aí eu acho que ela vai funcionar. Primeiro eu vou testar. Essa questão toda aí que nós estamos falando aqui, tem algumas pessoas, alguns outros canais aí, né, falando, mas tem alguns outros canais colocando ainda medo nas pessoas, colocando pavor nas pessoas. Mas é o que vende. Eu tava observando também ali, tem canais que tem milhões de seguidores. E são esses. Milhões de seguidores, e eles ficam colocando lá, porque eu vou te falar o que o loirão lá porque ele vai fazer isso, porque ele vai fazer aquilo, porque ele tá trazendo o anticristo. Ixi, eu abri o Instagram esses dias ali e aí apareceu falando um monte de coisa. Aí eu não me aguentei, peguei e coloquei uma frasezinha lá, falei, não caiam na frequência do medo, é o que eles querem, blá 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 blá. Aí eu tô tendo um monte de respostinha lá. É isso mesmo, exatamente, é bem isso. Mas estão lá, né? Eu tô lá. Não vivo na frequência, mas eu tô lá assistindo. Lá. Acontece que quando você assiste esse tipo de coisa, você já está vibrando nisso. E você vai receber isso. Exatamente, você já está vibrando nisso. Por isso você para assistir. Você procura, quando a pessoa fala, você se interessa e fica lá. É tão sutil, a coisa é tão sutil, gente. A coisa é tão sutil que as pessoas não percebem. As pessoas não percebem. Até o Papa cai nessa. O Papa já dançou, né? Não. Na época, a energia dele continua. Físico não. Mas tem o outro lá, como é que é o chefe dos monges? Dos monges? É. Dalai Lama? Dalai Lama. Até o Dalai Lama cai. Por que nós não vamos? É. Isso é... Todos nós estamos fadados A gente fica oscilando, é que nem aquele aparelho do coração, né? Quando o nosso coração tá batendo, que vai e volta, vai e volta. A gente também é assim. Só que a gente tem que fazer o possível. Eita, agora o meu. Todos nós estamos fadados a cair, a cometer erros. Todos nós. Não tem ninguém livre disso. Ninguém. Não tem ninguém livre disso. Agora... Eu até acredito que Jesus também ele não deve ter sido 1000% naquela frequência estrondosa. De vez em quando ele perdeu a paciência, então, né? De vez em quando ele teve uma raivazinha. Não, raiva eu não digo que ele teve, mas de vez em quando ele perdeu a paciência. Uma vez ou outra ele perdeu a paciência. Uma das é o do... que gritou com todo mundo no templo lá. Não fez isso, não. Ele não gritou? Não falou alto? Não. Falou naquela mansidão assim? Não, ele não gritou. Ele não podia gritar com os verdadeiros vendilhões. Os verdadeiros vendilhões não eram as pessoas que estavam vendendo bugiganga na porta Mas por do que ele templo. não podia conversar? Não podia conversar com eles? Não, ele fez uma palestra para essas pessoas Que estavam ali. que estavam ali, porque bloquearam a entrada dele no templo, porque os verdadeiros vendilhões eram os sacerdotes. Lá, como É. o nome deles? A parábola lá dos vendilhões do templo não tem nada a ver com as pessoas. Esse negócio de que mostram ele virando barraquinha, pegando caixinha o caixa, Destruindo né? a mercadoria do povo. Destruindo a Mesmo mercadoria. tudo. Não, tem filme que ele pega a caixa, porque o caixa, né? Era uma caixinha onde as pessoas colocavam a moeda ali, pagavam. Ah, tá. Tal. É o caixa. É o caixa, né? O caixa, aquele que tem filme. Fica o dinheiro. Onde fica o dinheiro, que ele pegou aquilo e jogou pro povo. Cara, ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele não fez isso. Eu não sei. Tudo Eu ia dizer, isso, eu não tava lá, mas eu acho que eu tava. Você que não sabe, né? Não lembrei ainda. Não lembrou mas ainda. eu sei que eu já andei por ali naquela época. Eu ainda vou lembrar dessas vidas minhas. Vou falar que vai ter. Aquela fase que as pessoas, né, quando tá muito ruim a coisa, a pessoa fala assim, pô, será que eu joguei pedra na cruz? Há de se saber que pode ser verdade. A grande possibilidade. A grande possibilidade de você ter estado lá e ter jogado, sim, pedra na cruz. Porque a gente não Ou sabe. ter gritado Barrabás, né? Ou ter gritado Barrabás, mínimo. né?
Mas não, Jesus não fez aquilo, não. Nada Aquilo contra lá- o Barrabás, porque ele também é parte do Criador. Jesus não fez isso, não. A atitude dele foi bem diferente, nada a ver. Mas é interessante que, olha, há quanto tempo somos nós que escolhemos? Sim, Tudo, gente, tudo somos Tudo. nós que escolhemos. Cada situação que a gente está é difícil de aceitar. Meu pai amado, eu que sou eu, vamos dizer assim, tem coisas que, cara, é assim, vamos dizer assim, é praticamente inaceitável aceitar. Mas foi a gente que fabricou aquilo. ó, eu fiz Como dizia o Chaves, foi sem querer, querendo. sem querer, querendo. Ó, eu gravei a live ontem, eu gravei a live de sábado, né? A minha live lá no meu canal, no YouTube. E a gente estava falando exatamente disso. Do que? Sem querer, querendo? Não, desse assunto aqui de uma outra maneira, né? Eu vou aproveitar e falar um pouco aqui sobre essa coisa que a Rose tocou aí, que, né, essa coisa de que nós é que decidimos, nós é que fazemos. Vocês querem ver uma coisa? Nós temos o hábito, e dentre muitos hábitos, né, de baixa frequência que nós temos, aliás, praticamente todos os nossos hábitos, né, são de baixa frequência. Nós temos um que é terrível, que é culpar terceiros. Terceirizar a nossa responsabilidade? Nossa responsabilidade. Nós sempre temos Não, pois é, aí a gente até muda de nome, a gente fala culpa. O outro tem culpa, eu não tenho responsabilidade. O mundo é culpado, menos eu. O mundo é culpado, o universo é culpado, tudo é culpado, menos eu. Todos os universos são culpados, mas eu não. Olha só, quando aquelas pessoas de fora que chegaram aqui porque não estão mais, eu vou repetir isso bastante vezes, porque o que vendem que os caras estão aí ainda, esses dias eu estava assistindo uma mulher falando assim, agora São Miguel com os seus anjos irão começar a retirar os espíritos da terra, os espíritos malignos da terra. Gente, eles não estão aqui desde 2022. Mas será que na linha do tempo dela não está ainda? Será que ela Na está linha- vivendo lá ainda? Mas na linha do tempo de muita gente, né? Porque você entra na internet, o que tem de gente vendendo mago negro, Sim, mas porque se a gente for espírito fazer, mal. uma análise e não tem, não existe isso? Aquela pessoa ainda está vivendo nessa época? Será que não? Não, na cabeça dela sim. Você quer ver? Tem uma passagem bem É interessante. interessante isso, né? Você quer ver? Tem uma Como se a passagem. gente tivesse no futuro que eles ainda não chegaram. Esse dia eu estava pensando sobre isso. É coisa pra doido, né? De podcast, mas enfim. Não é muita. Não é coisa pra doido. É coisa assim. Pra chamar de doido quem não tem o conhecimento. Não, quem não tem o É conhecimento. porque nós somos doidos da galera. Né? Ah, sim. Isso aí eu Nós sou. somos os malucos. Isso aí eu sou há muito Os tempo. conspiradores. Conspiradores, né? Como é que é o. Né? Como é que é o. Teóricos da conspiração. Os Teóricos da conspiração. Eu vou contar aqui uma passagem de um livro que eu li já faz tempo, né? Que ilustra isso aí. Um camarada lá no astral, só para vocês entenderem como que funciona, como é que uma pessoa do astral vem psicografar um livro? Ele sabe aquilo da cabeça dele? Nem sempre. O que acontece? Eles vão fazer pesquisa, tá? Então a pessoa vai escrever sobre, no caso desse livro, a pesquisa era sobre as pessoas que desencarnavam, como é que elas ficavam, tá? E tem inúmeros casos lá no livro, bem interessantes. Tem um caso, que esse eu vou contar aqui agora, para ilustrar o que a Rose falou, que é assim, que ela falou assim, será que tem gente vivendo lá atrás ainda, 2022, né? 2022, ou mais para trás, mentalmente? Tem. E será que tem gente vivendo já lá na frente, na quinta dimensão? Opa, até na sexta, talvez até na sétima. Tem de tudo, tá? Então, para ilustrar isso aí que a Rose falou, é assim,
esse cara estava fazendo uma pesquisa. E no meio da pesquisa, ele foi no cemitério, porque estava tendo lá um velório, e ele foi pesquisar o velório. E esse velório foi interessantíssimo. Só que no meio da pesquisa, ele viu um senhor sentado na beira de um túmulo, assim, sentado do lado de um túmulo de cabeça baixa. Aí ele perguntou para o orientador dele, que sempre eles vão com alguém orientando, né? Aí ele perguntou para o orientador dele, o que aquele senhor está fazendo lá? Aí o orientador falou assim, não chega perto dele, deixa ele quieto lá no canto dele. Ele falou assim, mas poxa, eu podia ajudar ele a sair dali, né? Porque afinal de contas ele está sentado ali na beira do túmulo, vai saber há quanto tempo ele está desencarnado ali, né? Eu vou lá falar com ele. E o orientador falou para ele, não vai, não chega perto, não chega menos, eu não lembro qual que é a distância, mas eu acho que era 2 metros. Não chega menos de 2 metros dele, 2 ou 3 metros dele. E o cara teimou, falou assim, não, eu vou lá conversar com ele. Quando ele chegou a uma curta distância, ele se viu em um outro lugar, completamente diferente. Não tinha nada a ver com o cemitério. Era uma outra situação, onde aquele senhor estava vivendo um problema de família, uma coisa assim, e aquilo não parava, e ele ficou ali paralisado, ele não conseguiu falar com o cara, porque ele começou a assistir tudo aquilo, né? Ele entrou dentro. Aquela dor, né? Hã? Aquela dor, daquela vibração. Não é vibração, ele entrou no campo. Ele passou a ver. Sim, mas ele começa a sentir. Sim, mas ele passou toda aquela vibração. Mas ele passou a ver tudo que o homem estava vendo. Sim. Não existia mais o cemitério, entendeu? E aí ele ficou ali um tempo. Ele ficou ali e ele não conseguia mais sair daquele campo. Ele ficou envolvido naquilo ali. Depois de algum tempo, ele conseguiu sair. Parece que, se eu não me lembro bem, o orientador dele ajudou ele a sair. E aí ele ficou assustado com aquilo. Aí ele falou pro orientador dele, falou, nossa, eu fui remetido para um lugar assim, 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 assim. Aí o orientador dele falou, não, você não foi para lugar nenhum, você ficou aqui o tempo inteiro, do lado daquele senhor. Ele falou, não, mas eu estava lá num lugar. Ele falou, não, você não saiu daqui. O que aconteceu foi que eu falei para você não se aproximar dele, porque você iria entrar no campo mental dele. E o campo mental dele, ele não consegue sair daquela situação. Ele fica revivendo aquela situação 24 horas. Em looping. Ele fica vivendo... E a gente vive isso aqui. Com problemas da gente, parte financeira, fala tudo. Vixe, tudo. Eu vivi isso. É o que a gente fala assim, sempre acontece a mesma coisa. Sempre acontece, porque você está num looping emocional e mental. Essa situação que a Rose falou das pessoas, será que as pessoas elas estão lá atrás? Sim, elas estão, porque elas estão ainda vivendo em meio a magos negros, a espíritos malignos, a demônios. Aí tem aquele outro grupo que ainda está vivendo entre os arcontes, entre os Anunnakis, entre os draconianos, entre os reptilianos, lembrando que reptilianos têm benevolentes, tá? Não são todos malevolentes, não. Reptilianos, os greys, então vendem isso o tempo inteiro, e é um monte de gente fazendo isso. Muito provável que você que está assistindo ou agora, ou no agora do futuro, anda por ali também. E que provavelmente está com um pé lá outro cá. Porque vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? E não tem mais isto. Não tem mais esses irmãos galácticos malevolentes aqui. Pelo menos na frequência que a gente está vivendo, né? Pelo menos na frequência que a gente está vivendo. Não estão. Minha não tem mais. Já foram retirados. E os que não quiseram sair por bem, saíram levados. Tá? Tornozeleira e tudo. Tornozeleira e tudo. A coisa foi esquisita. Só faltou uns políticos que ainda andam por aí.
Esses já. Esses estão com os dias contados. Por isso estão tudo desesperados aí, querendo votar as coisas que... Da madrugada da noite, calada né? da noite. Não, o povo quer isso, então vamos votar. Há males que vêm para bem. Então vamos imaginar, pensar, acreditar que tudo que estão fazendo vai ser para benefício nosso lá no futuro. Uma coisa que eu achei interessante, já mudando o rumo, mas é só para dar uma pincelada, que a nossa política econômica agora está acontecendo é o quê? Diz que estão mais de 5 milhões estão saindo da Bolsa Família porque no pensamento do governo essas pessoas já não precisam mais. Inclusive estão criando leis que o Bolsa Família é temporário até a pessoa conseguir sair daquela situação, e como esses 5 milhões já conseguiram sair dessa situação, seja ela verdadeira ou não, mas é uma lei que vai beneficiar lá no futuro. Então não vai ficar aquele monte de cabide, né? Essa parte eu achei interessante. Vamos continuar no nossos... Não, foi só para dar a pincelada de vamos imaginar sempre coisas boas. Sim. E por mais que tenha sofrimento, por mais que tenha dor, lembra do negócio da retração? Então vai ter que retrair para depois expandir. Então, para o Brasil ir para frente, para o mundo ir para frente, vai ter que acontecer o quê? Vai ter que retrair, que é o que está acontecendo. Está acontecendo a retração para depois vir a expansão. Só que depende da quê? Daqui, nós que estamos aqui, fazer o quê? Sempre estar com aquela mentalidade que coisas boas estão vindo, coisas benevolentes, enfim. Não, só tem coisa boa vindo. Eu ouço às vezes as pessoas falarem assim, pô, mas tá ficando ruim. Gente... Ficando ruim para ficar bom. Tá? Antes da bonança vem a tempestade. O pessoal falou o contrário, né? Mas antes da bonança vem a tempestade. Tem até a história do Egito lá, não sei quantos anos de escassez e depois não sei quantos 7 anos. 7 anos de bonança, 7 anos de escassez. Não vai acontecer isso aqui no mundo hoje, mais. Não é isso. Vai ser agora esse período, depois é só... Vai só ter aí, abundância. nós vamos ter aí 2025, ainda não começou a complicar, né, de verdade, mas vai complicar um pouco. Mas é assim, porque... Mas não é geral também, né? Hã? Não vai ser aquela complicação... 100% vão ficar na pi! Não. Não vai ter aquilo que o pessoal alardeia aí. Né? Mas... Vai ter aí uma dificuldade, já estamos vivendo aí uma dificuldade, né? Socioeconomicamente falando. Politicamente nós estamos vivendo dificuldade há 500 anos. Mas socioeconomicamente falando, já o negócio está ruim. Pode ser que piore um pouquinho ainda, mas em função de exatamente para expor as pessoas que precisam ir embora. Estão tirando a sujeira debaixo do tapete, né? Então e para a sujeira sair do tapete, vai ter que levantar o tapete. O pessoal ver. Pois e limpar. Não adianta só ver e soltar. Pois Aí em seguida vem essa questão toda da resolução desses problemas, né? Da solução. Aí vem as soluções, começam a vir as soluções. E nessas soluções entram distribuição. Entra a questão do Gessara e tal, mas gente, por favor, quando eu toco nesse assunto, eu não toco nesse assunto da maneira com que as pessoas estão falando. Olha, você vai receber, você não vai precisar mais trabalhar, você vai receber dinheiro na conta. Nossa, o ano passado eu li o cara soltou um livrinho de benefícios que você vai ter por dia você vai ter 50 mil reais para comprar um relógio por dia. Estou te falando. Nem relógio vai existir mais, porque a gente não vai mais trabalhar tempo de hora. Não, se você vê, eu vi o livrinho, você cai o queixo. Você vai ter todo mês 1 milhão ou 2 milhões para comprar uma casa. Você vai ter toda semana
500 mil para comprar um carro, você vai Mas estava ter... sendo vendido esse livrinho, né? Hã? Estava sendo vendido? Não, o cara estava distribuindo o livrinho dos benefícios que vão chegar para as pessoas. Não, talvez se você somar tudo, Mas, seria gente, equivalente ao valor e não que você vai receber. não, mas lá tá que você vai receber esse dinheiro, que você vai, entendeu? Gente, não é assim, olha, do jeito que nós somos mal educados, economicamente falando, não só economicamente, mas já que estamos falando de economia, como nós somos pessoas muito mal educadas, todos nós, 100%, você já imaginou você começar a colocar 100 mil reais na conta de todo mundo todo mês? Gente, ninguém mais vai trabalhar. O povo vai parar, ninguém mais vai trabalhar. E aí, como é que fica o alimento processado? Como é que fica as pessoas para ir plantar lá na roça, colher, transportar? Ninguém mais. O caminhoneiro hoje, que é uma pessoa que sofre pra caramba, o cara começar a receber 100 mil reais por mês, a mulher dele vai falar, não, agora você não sai mais de casa. Não precisa mais você viajar. Pode ficar em casa. Acabou farra de viajar. Não vai ter transporte, não vai ter mais nada. Ninguém vai fazer mais nada se isso acontecer hoje. É só uma questão de pensar de forma lógica. Nós não temos educação para isso. A educação virá aos poucos. Os benefícios serão distribuídos, sim, mas de forma gradativa, de forma lenta, para as pessoas irem se acostumando. Não vai ser vomitado. Não, mas o que estão vendendo é isso. Não teve lá nos Estados Unidos, ano retrasado, 2023 ou 2022, acho que foi em 2023, quando começaram a falar desse negócio de Gessara Nessara, gente, teve um monte de gente que começou a parar de pagar dívida. Aí nem perdeu casa, carro, emprego. Virou um caos, um monte, a vida de Não, porque ia ser perdoada a dívida de todo mundo. que vai ser perdoada a dívida de todo mundo. Ah, vai, mas não é agora. Então, gente, continua trabalhando. Você conseguir viver 100 anos? Continua trabalhando, continua pagando suas contas, procura não fazer dívida, tá? Vai vivendo, porque as benesses, elas terão início. Nós já tivemos isso aqui no Brasil, foi retirado, mas vamos voltar a ter. As benesses irão começar com a redução drástica de impostos. Nosso dinheiro vai passar a ter valor de compra, poder de compra. Na verdade o que vai acontecer vai ser o seguinte, vamos começar, já tem na verdade no país e no mundo, várias comunidades que estão se autossustentando. O que é se autossustentando? Que eles plantam lá, são pequenas comunidades, onde eles plantam, eles mesmos fazem os produtos para higiene pessoal, a energia solar, e tá vindo outros tipos de energia aí também que não vai depender de Energisa ou qualquer outra empresa em relação a isso. A água já vem, é um ciclo que tem a água, que a água passa por um monte de processo, tudo natural, por baixo da terra, por pedra, por bananeira e um monte de coisa. Essa água volta de novo. Filtrada, os banheiros são banheiros secos, que todo o que o humano solta ali vai virar adubo depois. É muito interessante. E o futuro vai ser esse. Não vai ser essas cidades imensas, metrópoles. Megalópolis. Que tem por aí essas selvas e pedras. Não. Por quê? Porque as pessoas vão começar a valorizar outros tipos de vivência, que é o quê? É o contato com a terra, contato com a natureza. Então você não vai precisar, não vai ter, não é nem precisar, você não vai sentir aquela necessidade de ser uma pessoa bilionária, cheio de jatos, de montoeira de coisa. Vai ser algo assim, e os trabalhos, vai ser aquilo que você ama fazer. Por exemplo, parte de plantação. Eu fui numa comunidade dessas que eu tô falando aqui, lá na Bahia, que se chama Unapiracanga. E lá foi um rapaz tem seus 30 e poucos anos. Ele foi falar sobre agrofloresta para nós.
E ele tem o sítio dele lá, perto de uma Piracanga, onde ele tem mais de 100 tipos de plantas comestíveis, frutas, mais de 100 só de frutas, isso, só de frutas. E aquilo é a paixão dele. Quando ele começou a fazer, ele descobriu que aquela é a paixão dele. Ele falou que ele tem um amigo que tem mais de 1000 tipos de qualidades. O cara é colecionador. Colecionador de plantas, de frutas, essas coisas, tudo que a gente come. Então, é isso que a gente vai fazer. Aí você já vai nascer com aquela habilidade, aquela paixão. E a gente já vai começar a ter essa paixão que sumiu, né, da nossa vida de uns tempos pra cá. Que é aquela paixão que você tem de fazer aquilo que você faz. Que você faz com amor, que você faz com carinho, que é gostoso você fazer. Você não lembra de tempo, você não lembra nem que você tem que comer quando você está fazendo isso. Então, cada um vai fazer isso. E ainda vai ter o sistema quântico lá da parte de monetária nossa, vai ser quântico, tá? Já diz que já está implantado esse sistema. Todo o sistema mundial já está sobre a égide deles. Já está implantado. E não vai ter frequência, gente. Sabe o que é frequência? Aí o que eles estavam falando? Essa semana chegou para mim. O que eles estavam falando? Que diz que assim, aquela pessoa que tem aquela maldade já, né, de querer enganar os outros, ele não vai conseguir acessar o sistema por causa da frequência. Olha que interessante. Então, se a pessoa não está naquela frequência de integridade, não tiver caráter, não tiver o amor, a benevolência, ele não consegue acessar o sistema monetário. Olha que coisa mais inteligente. E é isso que está aqui. Esse é o nosso futuro. Agora a pergunta vem a seguinte: e você? O que você quer? O que você está fazendo para que isso aconteça mais rápido? Continua indo nos bailes de funk? Continua nos barzinhos? Continua bebendo, enchendo a cara? Continua fumando 3, 4 carteiras por dia? Continua comendo as margarinas da vida? Continua comendo as fast food? É você que tem que decidir. Não sou eu, não é o Almir, não é a Nina. É você com você. É a autorresponsabilidade. Onde que você quer chegar? E o que você está fazendo para isso? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Eu acho essa frase fantástica do Mahatma Gandhi. E realmente é isso. Quantas canalizações que já teve, a gente ouve por aí, eles falando a mesma coisa. Sim. Você é a ponte. Você é a nova terra. Não é eles que virão para cá e simplesmente vai descer aquele monte de nave de vários seres de outros mundos aí, vai falar assim, ó, galera, o negócio é o seguinte, tá uma isso daqui, agora vocês não vão fazer mais nada, vocês vão só escutar, nós vamos implantar o nosso sistema aqui, agora como é que é? Nova administração. Nova administração. Coloca a placa, nova administração. Vocês não fazem mais nada, não mexem mais nada. Agora somos nós que mandamos aqui. Não vai acontecer isso. Não vai. Somos nós que temos que fazer isso acontecer. É com as minhas atitudes, é com os meus pensamentos. Com as minhas atitudes e ações é a mesma coisa, mas para quem não entende, são as ações que você está fazendo no seu dia a dia, minuto a minuto, desde a hora que você acorda até a hora que você está dormindo, porque a hora que o teu corpo está descansando, o teu espírito está por aí, fazendo alguma coisa. Então, quantas e quantas dicas tem aqui que a gente dá e tantos outros dão por aí do que fazer? Vocês entendem isso? É possível? Aceitar, não é nem entender, porque entender acho que todo mundo entende. É aceitar, né, que sou eu, a autorresponsabilidade. Colocar em prática. Puxa essa responsabilidade para você. Não pro seu pai, para sua mãe, pro seu irmão, pros seus filhos. É você. Aí a partir do momento que você começa a fazer isso, a gente já falou isso, muda a frequência de tudo ao redor.
Aí vai ajudar até a pessoinha, que o serzinho de luz que tá ali do seu lado, o seu vizinho, que é um pi, começa a mudar por causa da sua frequência que aumentou. Olha que legal. Que interessante que é isso. E às vezes você acha que você não, como diz o outro lá, eu sou um zero à esquerda, eu sou não sei o quê. Olha só, eu sou. Então pare com esse eu sou. E passa a ser diferente. Passa a emanar luz. Passa a emanar amor. Enfim. Porra aí. Tô falando aqui, ó. As pessoas só trabalham com o mental na materialidade estagnada e não pensam em evoluir, em desenvolver novas formas e modo de vida. Não é que não pensam, não querem. Na verdade, porque dá, como diz o Almir, dá um pouquinho de trabalho. Dá trabalho, leva tempo, precisa foco, né? Que é o fácil agora, sem esquecer que o fácil vai ser lá na frente. O fácil é o processo. Para você chegar no fácil, você vai ter que passar pelo quê? Pelo processo de relembrar como que faz. Porque a gente sabe. Agora, a gente quer só o quê? Quer tudo para hoje, aliás, tudo para ontem, né? E na mão. Quer tudo para ontem e na mão. Isso vai ser possível um dia? Vai, porque essa é a nossa essência, tá? A gente é assim. Eu até tava estudando ali e eu recebi uma canalização que eu sempre fui assim, de querer tudo para ontem, do meu jeito, e assim, e forçar, sabe? Forçar o negócio para acontecer. Acontecia? Acontecia. Conseguia. Chegava um período que acho que até as energias cansavam, de tanto que eu ficava colocando ela contra a parede, que ela falava assim, tá bom, não aguento mais, toma. O retorno disso é que é o problema. Entendeu? Só que vem depois. Aí vai ter o quê? É mais rápido? Mas é só naquele momento, porque depois, como o Almir falou, tem a volta. Tá? Então é mais legal o quê? Vai, hoje um passo, como diz o NA, só por hoje. Só por hoje eu sou amorosa. O Reiki também fala isso. Só por hoje eu sou benevolente. Só por hoje eu agradeço. Só por hoje. Como é que é? Já até esqueci. Tanto tempo de Reiki. Tudo. Então, coloque a sua cabeça só por hoje. Até porque não existe nem o ontem nem o amanhã. É só por hoje mesmo. Só por agora, na verdade. Eles vêm ensinando isso há muito tempo. Só por agora. A outra pessoa está falando aqui, ó. Felicidade em excesso fragiliza o ser humano. O que mais? Agrofloresta é o futuro. Exatamente. Está falando de todos os assuntos aqui. Quem muda é você, não o seu redor. Exatamente. Mudança e autoconhecimento leva tempo e tem que abrir mão de muita coisa. Nossa, tem que abrir mão de tudo, na verdade. Nós estamos numa fase, eu vou falar um pouquinho aqui que vai englobar tudo isso aí. Nós estamos numa fase que foi trazido... A renúncia e o desapego, acho que é a mesma coisa, né? Nesse caso nosso, Mônica. Você tem que desapegar, tá. Renunciar, para mim, é a mesma coisa. Renunciar é o quê? Deixa pra lá. Não, E o desapego deixa pra lá. A renúncia é colocado como uma situação mais, acho que a palavra é mais forte, mais doída, vamos colocar assim. Mas pra mim é a mesma coisa. E o desapego é quando você decide, entendeu? Largar. Você desapega. Então o desapego é uma coisa mais suave, porque parte de dentro de você. A renúncia é algo mais forçado. Você tem que renunciar. Porque alguma coisa aconteceu que te impede e você é obrigado a renunciar. Então a renúncia entra mais uma coisa forçada. Eu acho que a palavra, na verdade, ela, como você disse, é mais doída para o cérebro, para ele aceitar a situação, é mais aquela coisa de dor, a renúncia, sabe? Aquela coisa de dor, tá tirando de mim. Tá tirando, arrancando. O desapego não, o desapego é uma coisa que você decide. É um sentimento mais suave. Não, realmente. Não faz mais sentido para mim, tchau. Nós estamos passando por uma situação que é a seguinte. E esse como é que é aqui? Mudança e autoconhecimento leva tempo. Isso. Nós estamos passando por uma situação que precisa ser um pouco explicada com um pouquinho mais de clareza para as pessoas entenderem que tudo
tudo que está acontecendo com a gente hoje é de responsabilidade única e exclusivamente nossa, e a mudança também será. Está sendo, né? Está sendo e será. Quando nós, lá atrás, 300, 400, 500 mil anos atrás, nós já estávamos aqui reencarnando, encarnando, reencarnando, aliás, muito mais tempo que isso, estamos aqui há muitas centenas de milhões de anos, na verdade, porque aqueles hominídeos lá do Jurássico, do Triássico e outras eras, né, lá para trás, era glacial, nós estávamos aqui já. Nós estamos evoluindo, né? Evoluindo que eu falo, evoluindo vibracionalmente. Quando os caras de fora chegaram aqui, o que eles encontraram? Eles encontraram pessoas, somos nós, com uma capacidade de captação de energia e emissão de frequência polarizada, uma capacidade que eles nem sabiam que era possível. Eita! Que eles nem sabiam que era possível, tamanha capacidade, tá? E aí o que eles fizeram? Só que nós vivíamos e com... Faz barulho da chuva. Nós vivíamos e convivíamos em paz, em harmonia, tá? Tinham lá um monte de vilarejos por regiões onde todo mundo se entendia, onde todo mundo trocava informação, onde todo mundo trocava alimento, era o escambo, não tinha comércio, né? Ah, você produz muito milho, eu estou produzindo muito arroz, eu estou sem milho aqui, você está sem arroz aí, me dá um pouco do seu milho, te dou um pouco do arroz, e isso era feito, era o escambo. Estamos retornando, na verdade, se vocês prestarem atenção. E então havia uma convivência pacífica, tá? Porque nós dávamos atenção aos sentimentos de alta frequência. Então éramos pessoas pacíficas, harmônicas, serenas, tranquilas, calmas, tudo resolvíamos com diálogo, não tinha desentendimento, bate-boca, confusão, né? Não precisava de advogado. Era tudo tranquilo. Os caras chegaram aqui e viram essa nossa capacidade, porque a gente capta, cada ser humano capta diariamente e emite diariamente uma quantidade, gente, absurda, mas absurda de energia. Nós circulamos, cada um de nós circula uma quantidade de energia que é uma coisa assim, é um número absurdo, tá? Os caras chegaram aqui e falaram, bom, nós precisamos, esses caras podem fornecer energia para nós, alimento, nós nos alimentamos de energia, e a nossa tecnologia precisa também de energia. Precisamos nos reabastecer constantemente. Só que a energia desses caras era uma energia de baixa frequência. E aí eles nos estudaram e viram em nós que nós tínhamos todo tipo de sentimento. Todo tipo de sentimento. Os de alta frequência e os de baixa frequência. Aí o que eles fizeram? Eles começaram a nos intuir a ter inveja, raiva, sentir ciúmes. Eles foram criando situações, uns criavam situações e outros ficavam ali do astral, intuindo, falando na cabeça das pessoas. Então foram eles que nos levaram, foram eles que nos aprisionaram? Não, eles intuíram. Eles fizeram um papel muito sutil. Quem fez a besteira fomos nós. Nós aceitamos as sugestões. Nós aceitamos as intuições. Vamos ter que dar uma deslocada aqui.
nós aceitamos as intuições. Qual? Tá? Tem que sair um pouquinho da beirada aqui, porque tá caindo água na gente. Nós fomos induzidos, nós aceitamos de bom grado todas essas intuições, essas sugestões. Gente, não fomos aprisionados, nós nos aprisionamos. Quando nós começamos a dar atenção a esse emocional de baixa frequência, os caras começaram a se alimentar dessa energia. Era o que eles queriam. Eles nos ensinaram a nós darmos atenção às energias, às emoções de baixa frequência. E aí eles começaram a se alimentar e foram mantendo isso. Todo mundo fala assim, que nós temos uma programação na nossa mente. É verdade, nós temos uma programação na nossa mente. Mas quem foi que colocou essa programação na nossa mente? Nós. Não, foram os Anunnakis, foram os arcontes. Não foram eles. Eles nos ensinaram apenas isso. E nós, de bom grado, aprendemos. E depois passamos a gostar. E demos continuidade. Quanto mais a gente consome as ideias deles, mais eles dão. Mais eles dão. E é o que? As mídias, televisão, filmes, tá tudo aí. Tá tudo aí. Tem gente que dorme com o TV ligado, imagina. Quando você dorme, qual que é a onda? Alfa, teta? Absorve tudo. E a pessoa dorme assistindo tudo que é nheca. Antigamente, quando eu era criança, eu lembro que chegava às 10, 11 horas, ficava só estiado, né? Não tinha programação nenhuma. Agora é 24 horas. 24 horas. Quer dizer, você está reprogramando diariamente o que você ouve, o que você assiste, o que você come, enfim. A nossa programação, quem montou a nossa programação, ela é individual. Quem montou a nossa programação fomos nós. Não foram os caras não botaram essa conversa, o cara botou um chip na sua cabeça e tal. Não é isso. Não é isso. Eu rebato com veemência e com conhecimento de causa. Não é isso. Mas não tem gente que fala? Hã? Tem, mas aí é para fazer outras coisas. Tem, isso tem. Aí é para escravizar. Mas a programação que o pessoal fala que foi chip e tal, não foi. A programação fomos nós que fizemos. Não existe chip? Existe. Existe chip. Olha, gente, existem tantos aparelhos que vocês não fazem ideia. Eu trabalhei muitos anos retirando aparelhos, tá, no astral. Aliás, eu faço isso até hoje. Mas teve uma época que eu trabalhei muito mesmo. Entre 2019, final de 2019 até 2023, eu trabalhei muito no astral, retirando aparelhos das pessoas, tá? Não só encarnado, não pensa que é só o encarnado que tem aparelho não, tá? O desencarnado também. Dos grandões. De 2019 até o ano passado, até há pouco tempo ainda tinha, de vez em quando apareciam uns grandões para me tirar os aparelhos deles. Então os caras colocam sim, tem tecnologia do lado de lá para escravizar, para judiar das pessoas. Tem sim. Mas a nossa programação, quem fez fomos nós, individualmente. Nós somos os únicos responsáveis pelo nosso aprisionamento. Ninguém é responsável, tá? Deixa eu ver aqui, tem uma coisa aqui, ó. E as pessoas entram nessas programações como se fosse a coisa mais maravilhosa, mas não conseguem sair depois mesmo que queiram. Se quiser de verdade, sai. Tá? Não basta só falar eu quero. Não basta só falar eu quero. É um trabalho, né? Porque é um trabalho, deu trabalho para fazer a programação. Dá trabalho para sair. É natural. Então, se quiser sair de verdade, sai.
E é exatamente isso que você falou no final da sua frase, nem que eles queiram, isso é um pensamento limitante. Esta é uma crença limitante. Mesmo se eu quiser, eu não saio. Você está se limitando. Incapacidade, de que eu não sou nada, eu sou um velho esquerdo, eu não consigo nem sair disso. Não é verdade. Nós... Ó, você vê que interessante, você mesmo está se autoprogramando. Eu não consigo. Ó, você já está mandando para você o comando. É uma autoprogramação dizendo que você é incapaz. E isso é exatamente o que querem que nós pensemos. Que nós continuemos pensando e acreditando. Se você muda isso, se você muda assim, não, peraí, eu sou capaz. Essa programação não é legal. Não vou mais, não quero mais acompanhar isso. Não quero mais estar dessa maneira. Não quero mais, estamos falando aqui de coisas externas, né? Não quero mais ouvir esse tipo de música, não quero mais assistir esse tipo de programa, não quero mais comer esse tipo de comida. Nós somos capazes de tudo, absolutamente tudo. Mas aí também não adianta falar, eu não quero comer mais isso, mas começa a frequentar, continua frequentando os mesmos lugares, onde tem as mesmas músicas, o mesmo tipo de comida. Outro dia eu estive falando assim, mas eu não tenho condições financeiras de ter esse tipo de vida, de comer tudo natural. E aí, o que você faz? Não, alguém falou pra mim que mas eu não tenho condições financeiras agora de comer tudo natural, né? Quer fazer as trocas de embutidos, de margarina, tirar essas coisas tudo que ajuda a gente ficar cada vez pior. Se for pra verdura, fruta e legumes, tá mais barato. Eu não sei se é mais barato, porque eu já fiz as contas quando eu comia, quando eu morava em São Luís. Logo que eu comecei com a minha vida vegetariana, vamos colocar assim, de 1.500 que eu gastava, que eu almoçava fora quase todos os dias, né, restaurante. E lá eu podia escolher o que eu queria comer. Muito mais tipo de frutas, coisa e tal. Fruta não, verdura. Mas enfim, comia à vontade e eu gastava com tudo em termos só de alimentos. R$1.500 era o meu gasto, eu vou sozinha. Quando eu passei eu mesma fazer a minha comida e mudei, tirei, sem glúten, sem lactose, 3 pau. Passou a ser o meu gasto. Então não é mais barato, e ainda mais agora. A não ser que você tenha um pedaço de chão e você comece a cultivar muitas dessas coisas. Ou você volte pra, sei lá, época do meu pai e da minha mãe, que moravam na roça. Que aí plantava e comia o quê? Eram as coisas mais simples realmente. Quer fazer molho de tomate? Então pega o tomate e faça o molho. Depende do que e do quanto você come. Não tinha pizza todo final de semana. Não tinha restaurante. Se você tirar condimento, tirar um monte de coisa, fica mais barato. Vamos lá. Tá falando aqui, ó. São muitas informações a respeito do controle vindas de muitas fontes. Como posso ter certeza de qual é a verdade? Exatamente isso que nós estamos falando. Nós temos capacidade para absolutamente tudo, inclusive para saber o que é certo e o que é verdade, o que é mais correto e o que não está correto. A intuição é a capacidade psíquica mais alta que nós temos. E 100% de nós temos a intuição ativa. Nós podemos não ter outras capacidades ativas, psicografia, psicofonia e tantas outras, a lista é gigante. Mas a capacidade psíquica, intuição, nós temos. Cada informação tem uma frequência, toda informação tem sua frequência. A letra A tem uma frequência, a letra B tem outra frequência, a C tem outra frequência. Quando você forma uma palavra, aquele conjunto de frequências forma uma frequência. O que nós falamos, o que cada pessoa fala, tem uma frequência. Porque além da palavra, existe a intenção. O tom da nossa voz tem tudo é frequência. E nós temos a capacidade, todos nós temos a capacidade intuitiva de entrar em ressonância com
aquilo que está falado e saber se aquilo é verdadeiro ou não. Todos nós temos isso. Eu converso com muitas pessoas, as pessoas falam assim, é porque eu fui enganado. E eu estou vendo que a pessoa não foi enganada. Ela sabia que ia ser enganada e permitiu. Então ela não foi enganada, porque ela teve a percepção, a intuição antes de acontecer. E isso acontece com negócios, com relacionamentos, com tudo. Todos nós temos a gente sabe que vai entrar numa roubada e entra. É a mesma coisa dessas informações. A gente consegue discernir através da intuição. É aqui, ó. A intuição é no coração. A gente consegue, através da intuição, saber o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. O que é meia verdade e o que não é verdade. Conforme você vai treinando isso, o batimento cardíaco, você percebe a diferença do batimento cardíaco. Sim. Quando você, por exemplo, está prestes a entrar numa roubada, por exemplo, meu coração, ele bate de uma maneira diferente. Eu não falo com verdade absoluta. Eu falo apenas aquilo que eu sei. Eu entendo como verdade em função da fonte, né, que me vem essas informações. Essas informações são totalmente intuitivas. Vem para mim através da intuição. Que de quem? Qual é o nome do espírito que te fala? O nome do espírito é Almir. Porque eu estou em conexão, eu aqui, Almir, na matéria, estou em conexão com o meu eu superior. Eu falo que 85% da nossa intuição vem de nós mesmos, lá de cima. Lá de cima onde? Da frequência mais alta que nós temos, que é o nosso espírito, ou a nossa mônada, como queiram chamar, ou a nossa consciência una, como queiram chamar. Tem muitos nomes, mas é você. 85% da sua intuição vem de você. Você é uma oitava maior, né? Sim. E tem, claro, pessoas... Eu também, sou eu numa oitava maior. Tem pessoas à nossa volta, né, desencarnados à nossa volta, que estão aí para nos auxiliar também, nos dão intuição. Sim, mas é cada um. E outra coisa, isso eu falo desde muito tempo, tudo que é impositivo não serve. Se te bota medo também... Não serve. Tudo que for impositivo, sai fora. Se você porque não puder questionar não é. também, cai fora. Essa história de que você não pode questionar nada, porque só tem que ser desse jeito, aquela história de a minha verdade é a única verdadeira. Eu falo que não serve pra mim. Pra mim, cada um tem a sua verdade. O que eu tô falando aqui é verdade verdadeira? Pra mim é. Pra você pode ser que não seja. Aí você tem que consultar aqui, ó, o coraçãozinho. Tá falando aqui, ó. Sim, verdade. É uma figura de linguagem. Quando se quer, se faz. Mas se tem um momento, momento que temos recaídas, né? Sim, as recaídas são normais. Agora, o que nós precisamos assim, nós precisamos saber de muita coisa, né? Mas as pessoas falam assim, mas eu só falei. Mas, gente, quando você fala, você emitiu uma frequência para o universo. É uma determinação. Mas assim, tem uma galera lá fazendo alguma coisa, eu não me envolvo diretamente, mas eu só apoiei. Eu só assim pensei, puxa, aquilo lá é legal. Se você só apoiou, você emitiu o que as pessoas precisam para continuar fazendo aquilo. No direito a gente chama de partícipe, vai ser criminalmente imputado também como... Sim, porque você alimentou aquilo com energia. Tem lá um partido político lá que está fazendo só a bobagem. Não, eu não participo de nada, mas eu só apoio. Não tem o só. Eu só falei, tira o só. Eu falei, emitiu energia. O só apoia, tira o só, você emitiu energia. Eu só pensei, tira o só, você pensou, você emitiu energia. Uma vez eu peguei e dei uma dica para o pessoal que estava assim, tinha um certo partido aí dominante atualmente no país, que estava brigando numa passeata do outro lado lá, e aí o pessoal começava a bater boca, blá, 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 blá. Aí eu peguei e falei assim, gente, é tão simples, pega na mão um do outro, faz uma roda, deixa aquelas pessoas dentro da roda e começa a emanar amor, começa a emanar compaixão, se quiser reza. Se não quer aquela pessoa, faz isso, ou a pessoa
vai se incorporar naquela frequência, ou ela vai sair correndo feito sei lá o quê. Precisa ficar xingando, jogando água. Não. Junta uma galera ali, a maioria, e começa, levanta as mãozinhas assim, ó, como se fosse fazer um exorcismo. Levanta a mão e começa a rezar mesmo. Se você não sabe fazer outro, ou quem reza, outro emana amor saindo. Aí manda aquela energia saindo do teu coração, aquela energia dourada, com violeta. Aí imagina a energia saindo, encapsulando aquela pessoa. Aí você já imagina Jesus ali na frente daquela pessoa, abraçando aquela pessoa, com todo aquele amor que ele tem. Ha! Quero ver. Imagina quando junta nessas passeatas. Eu fico imaginando, se tivesse um líder mesmo, aquele líder assim, olha, naquela passeata, se eu tivesse lá, na verdade eu fico voando naquelas passeatas, na minha mente eu fico voando por ali, emanando chama violeta e dourada. Mas eu imagino assim, aquele líder realmente da nova era mesmo, da nova terra ali, com aqueles milhões de pessoas. Aí nós vamos fazer que nem aquele filme do Lanterna Verde, quando junta aquele monte, quem assistiu. Eu assistia muito com meus sobrinhos quando eu era pequeno. Pega todo mundo, aquele monte de lanterna verde, todos com seu anel, que pegava e falava. Acho que era lanterna verde que eles falavam, e a hora que eles faziam assim, saiu aquela luz verde, aquela luz emanava pelo cosmos. O que eu faria nessas passeatas? Se tivesse realmente um líder de verdade, né? Pegava assim, galera, agora é o seguinte, todo mundo quietinho. Agora nós vamos imaginar o país maravilhoso que nós queremos. Que é aquele país próspero, abundante, povo saudável, ajudando o resto do mundo, trazendo aquele amor. Agora vamos pensar em todos esses irmãos, porque são nossos irmãos também vieram no Criador, apesar de estarem perdidos, mas são deles. Aí agora nós vamos fazer o quê? Aquele amor, quem for pai e mãe, imagina o teu filho ali na frente. Com todo aquele amor que você tem pelo aquele filho, pelo aquele pai, pelo aquele teu irmão, pelo aquele teu amigo que você ama de verdade. Agora você vai imaginar esse amor saindo do teu coração e você vai emanar para esses serezinhos de luz que estão aí na nossa política, né? Aí, gente, é milhões. Imagina milhões fazendo isso. Vocês não têm noção. Que aí vem a frase, vocês não têm noção do que vocês são capazes. De um político aí. É realmente, nem ele tem noção do que ele poderia fazer e não faz. Nessa hora da espiritualidade lá. Entendeu? Gente, imagina isso. Olha a transformação. E tinha que fazer todo final de semana essa passeata, esse tipo de coisa. Apesar que cada um pode fazer na sua casa todos os dias. Mas quando junta essa montoeira de milhões de pessoas, nossa, eu viajo na maionese imaginando aquela luz dourada saindo daquela multidão, assim, sabe, do coração de cada um. Isso reverbera no cosmos. Vocês têm noção do que é isso? Nem sei porque eu tô falando isso, mas enfim. Veio aqui e tô falando. Perguntando aqui, ó. Podemos... Deixa eu chegar mais perto aqui. Podemos mudar a vibração das comidas que temos que temos à disposição? 100%, o tempo inteiro. Isso é pura alquimia. Mensalmente. Inclusive, eu já dei uma dica para vocês aqui, que o mestre Hilarion que me passou para trabalhar a parte do meu estômago. Eu tinha bastante refluxo, enfim. Aí ele falou assim, ó, qualquer alimento que você for, porque a gente tem muita energia que sai da nossa mão, né? Sai por todo lugar, sim, né? Mas a mão é, vamos dizer, a mais potente, segundo eles, que me passaram. Então, quando você pega e coloca tuas mãos sobre o alimento, ele me passou a seguinte frase, já até decorei, passou de... Eu acolho esse alimento com gratidão e peço que ele cure cada célula do meu corpo. Ponto. Isso leva 10 segundos. É por aí. E você não precisa nem falar. Só pensar.
Mas eu falo, porque aí vem a tal da frequência da voz, e quando você fala, a voz, ela reverbera por dentro de você inteiro, enfim. Então é mais uma gotinha, vamos dizer, do remédio. Olha, se você quer acalmar uma pessoa em casa, faz a comida colocando energia de calma, de paz, de serenidade. Ou na hora que você vai servir a pessoa, imagina aquela comida com energia de paz, de calma, de serenidade, de tranquilidade. Em poucos dias você vai ver o resultado. Você pode mudar e fazer o que você quiser com a comida. É da sua vontade. O potencial que nós temos, gente, é uma coisa absurda. É absurda. Pra vocês verem, porque quem come muito fora. Porque a gente não sabe da vida de cada um, né? E tudo que a gente faz, a gente está colocando energia. A gente vai culpar o irmão porque ele não está bem, ou porque tem alguém na casa dele que não está bem, porque ele não acordou bem, mas é ele que está fazendo o nosso alimento ali. Então, tudo que ele está fazendo, ele está colocando a energia dele, seja de frustração, seja de alegria, seja de raiva, seja do que for. Aquela energia de quem está manipulando o nosso alimento, vai para o alimento. E aí depois aquilo vai para você. Então é interessante, eu antes de fazer essa frase que o mestre Larião me passou, eu sempre fazia uma espécie de reiki no meu alimento, mas eu sempre pedi, sempre não, né? Depois que eu acordei, vamos dizer assim, eu peço para a chama violeta fazer a transmutação dela ali. É rápido. Assim, eu convido a chama violeta fazer a transmutação desse alimento e ponto. Tá dizendo aqui, ó, Rose, quando morei fora de Campo Grande, cozinhava em casa e era mais barato, sim, e principalmente sem laticínio. Sem laticínio fica ainda muito mais barato, né? Porque o laticínio é caro. Vamos ver, tem mais depende de onde se mora, né? Eu não sei Campo Grande, mas eu tô morando em Campo Grande faz 1 ano e alguns meses, tá? Eu morava em Sorriso, Mato Grosso, que é tido como uma das cidades mais caras para se viver. Tem aqui, ó, por isso falamos que o coração tem certeza quando acessamos ele. Exatamente, porque a sua comunicação maior com você mesmo, com o seu eu superior, com o seu espírito, que é através da sua capacidade psíquica chamada intuição, essa intuição vem pelo coração, tá? É aí que você vai saber o que é verdade, o que é mentira, o que é bom, o que não é bom para você. É através da intuição. E é o seu coração que fala. O seu coração recebe primeiro a intuição, depois manda para o seu cérebro. Aí você vai agir em conformidade com essa intuição. Mas ela chega por aqui. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, ouça o seu coração. Então não preciso comer alimentos saudáveis, já que cada vez mais não temos eles à disposição. Procura evitar ao máximo também se envenenar demais, né? Com embutidos, por exemplo. Mas se você pode alterar a energia da comida, você pode alterar a energia de qualquer coisa, principalmente da comida. É só você aprender a lidar com essa questão energética. A primeira coisa que você precisa fazer é a simples questão de você acreditar nisso que nós estamos aqui falando. E não só somos nós aqui que estamos falando, não. Isso todo mundo fala. Isso está em todos os livros espíritas que você lê, você vai ver lá. Sempre tem lá alguma coisa falando da nossa capacidade de alterar o nosso dia a dia, de alterar o gosto, o sabor dos alimentos, não o sabor, esse paladar, né? O sabor na questão paladar, mas alterar essa questão energética. Você pode alterar. Veneno, você altera. O que não é veneno, você altera para veneno. Você consegue curar ou matar uma pessoa que está do outro lado do mundo com a sua vontade. Não vai alterar um alimento que está na sua frente? Vai. E eu tenho um número enorme de exemplos de atendimentos que eu fiz, não só eu, mas outras pessoas também, junto com o grupo de apometria, e também eu sozinho, de atendimentos a pessoas a uma distância enorme.
em outros países, em outros continentes, que resolve o problema, que cura as pessoas, tira elas da situação mais delicada, tá? Então você não vai conseguir alterar o alimento ali na sua frente? Altera. Primeira coisa que você tem que fazer, acreditar. Esse é o mais importante. Tá difícil a rolagem aqui. Mas uma coisa que agora que eu lembrei, teve uma vez, você falou, mas o que eu vou comer? Porque o nosso corpo sabe o que precisa. Eu gosto de fazer... Obrigado, o papo tá excelente mesmo. Fazer hortifruti no Comper. Amo lá no Comper, porque pra mim é o melhor lugar que tem pra você fazer. Eu vou aqui no Itaiangá. Aí um dia eu peguei e cheguei assim, né? Cheguei lá, falei, fechei o olho, a hora que eu peguei o carrinho, fechei o olho, falei assim, corpo, hoje o dia é seu. Onde a gente for, se der água na boca, é o que a gente vai levar. Aí entrei, né? Entrei, a hora que eu cheguei no hortifruti, cheguei na parte das frutas, nossa, já começou. Cheguei no hortifruti, chegava assim, né? Começava até a arder aqui, assim, Tá, aí fui pegando, cada coisa, peguei bem diversificado mesmo. Sei que o meu carrinho, fiz até uma amizade lá, porque uma senhora pegou meu carrinho enganado, achando que era o dela. Mas tupido meu carrinho de fruta e verdura. Eu sozinha, né? Até parece que ia comer tudo aquilo, mas enfim. E não achei muito barato aqui em Campo Grande, não. Acho que não é muito diferente de Sorriso. 800 pau, quase cai de costa. Falei, gente, mas não comi nem arroz e feijão. Então, o nosso corpo sabe. Ele sente as amígdalas, né? Amígdalas gustativas. Gustativas. Então, quando você vai chegando perto do alimento, você sente aquela vontade, sabe? É interessante isso. É claro que se você chegar também numa pizzaria, tá assando as pizzas, aqueles cheiros, é lógico que até fome dá, às vezes você não tá, né? Mas é uma escolha. Olha, nós modificamos qualquer coisa, tá? Energeticamente falando, nós modificamos qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. É necessário apenas, de início, você acreditar. E ponto final. Você acredita, aí, lógico, você precisa adquirir algum conhecimento em como manipular a energia, que tipo de energia que eu vou colocar no alimento, que tipo de energia que eu vou colocar na roupa que eu vou usar, que tipo de energia. Eu sou membro, né, de uma sociedade aí que é mentalista, e aí uma vez uma pessoa falou assim, podia... Eles têm eles colocam uma proteção, que é uma luz, uma energia, uma luz azul em volta deles, que eles chamam de o manto de Nossa Senhora. E aí um dia tinha um pessoal aí de alto escalão lá e tal, fazendo um trabalho com a gente, e aí uma pessoa virou e falou assim, podia colocar uma proteção, né, manto de Nossa Senhora no Almir. Aí o cara virou e falou assim, não é necessário, ele já tem a proteção dele. É uma coisa que nós podemos fazer, qualquer um pode fazer, precisa só aprender, tá? É só aprender a lidar com energia. E o passo primeiro é você acreditar, e principalmente nesse acreditar, para este acreditar, você precisa começar a eliminar as limitações, as suas crenças limitantes, né? Eu não sei, talvez, vou tentar, não consigo. É interessante até a gente falar para vocês, por exemplo, o que vocês precisam imediatamente, assim, para mudança. Para a gente até às vezes formular vivências aqui no Instituto, porque a gente tá... Já estou mexendo. Não, sim, mas eles... não, para eles. Sim, mas tudo bem, mas nós temos mas assim, não, olha, entendi. Aparece 10 ali falando assim, nossa, eu estou precisando fazer isso, eu preciso aprender aquilo, entendeu? Aí com base no que eles acham que é mais necessário para eles agora, sim, fica mais fácil. A gente faz isso. Agora, uma coisa que eu coloco, que tá todo mundo falando, um monte de canalização de todos os cantos, todos os lugares, pegar pelo menos uma vez na semana para ter contato com a natureza, para pisar no chão, descalço, para abraçar a árvore, tocar, respirar esse ar.
Isso está auxiliando muito, 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 muito para ancorar toda essa energia que está chegando no planeta diuturnamente. Diuturnamente. Por isso a gente faz na sexta-feira aqui, toda sexta-feira à noite, 19h30, era 19, agora vai passar para 19h30. Aí o pessoal já deu ideia para trazer alguma coisa para comer, porque a gente faz, ou como o Almir tem os negócios dele até as 20, né? Até as 20. Aí, então das 19h30 até as 21h30? Até as 20h30, eu coloquei 1 hora para o pessoal ficar confraternizando, comendo, Ah, tá, para depois ir conversando, e aí a partir das 20h30, fogueira. Aí a gente dança, conversa, brinca, ri. Que é outra coisa também que eles falam, é alegria. Dar risada, se quiser contar piadas boas, para dar risada, contar piada, mas é vivenciar isso. Proibido assuntos que não sejam edificantes. Proibido bebida alcoólica, proibido qualquer entorpecente, proibido qualquer coisa cigarro. Que altere a consciência, que não seja via ar. Alegria, via alegria. Porque a alegria, a felicidade altera a consciência de uma forma extremamente positiva. Exatamente. Vamos lá, já deu horário, né? E domingo também, quem quiser vir, juntar as panelas com a gente, passar o dia aqui, a gente também tá aqui. Aí a partir das 15 horas a gente tem live, quem tiver aqui quiser participar também participa. É assim, é tipo coração de vó aqui. Segundo a meteorologia, eu estou acompanhando aqui hora a hora, em acordo com a meteorologia, no meio da tarde para de chover. Se a gente pensar que não vai chover, também não chove, né? Aí eu conto com aqueles, imaginando, sem chuva, aquele friozinho gostoso. Me veio aqui uma intuição de falar uma coisa. Quando Jesus estava aqui entre nós, e ele falou, sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais, basta que tenham fé. Beleza. Aí, teve um dia lá no lago Tiberíades, onde era o João, o Pedro pescava com o pessoal e tal, os pescadores pescavam no lago Tiberíades, né? E um dia, que era um dia que eles iam sair para pescar, o rei, né, como é que é o Antifas lá, agora esqueci o nome do homem. O Antifas resolveu que ele ia fazer uma festa no lago, que eles de vez em quando faziam as festas ali no lago, né, colocava lá uns negócios flutuando com luzes e tal, né, velas, né, lâmpada, chamar de luzes, lampião, né? Os lampiões deles da época lá. E aí eles colocavam lá vários barcos em volta, e eles ficavam bebendo e tal, aquela coisa toda. E o Tiberíades avisou que não era para ninguém entrar no lago aquele dia, porque eles iam arrumar lá para fazer a festa deles à noite. E Jesus, por acaso, estava lá nesse dia. E aí os pescadores foram procurar ele, falaram, chamavam ele de Rabi, né? Rabi, nós não vamos poder sair para pescar, hoje nós precisamos pescar para vender o peixe, para trazer dinheiro para casa e tal, e o rei falou que vai fazer a festa lá e que não é para ninguém entrar no lago. Aí Jesus falou, então tá. Aí Jesus foi lá para a beira do lago, ficou em pé olhando para cima. De repente começou a fechar o tempo, começou a criar nuvens, o céu estava de brigadeiro. Aí começou a criar nuvens, o tempo fechou, aí o pessoal avisou lá o rei, o tempo está fechando, não vai dar para fazer a festa. Aí então recolhe tudo. Aí recolheram tudo, Jesus falou, pronto, pode pescar. Saiu, foi embora, e as nuvens começaram a se dissipar. Se ele podia fazer isso, nós também podemos fazer. Se ele podia fazer chuva, a gente pode abrir o tempo. Só pensamos, o sol já saiu. Olha, estaremos aqui à noite sim, tá? Teremos a fogueira hoje. Mas se por acaso acontecer alguma coisa disso, nós temos a fogueira ali dentro de casa. Porque tem um fogão a lenha, aí a gente faz a fogueira ali. Sexta-feira passada? Ficamos só nós dois. Nós fizemos a fogueira no fogão. Acendemos o fogão a lenha e ficamos lá. Ficamos lá e fizemos a mesma coisa. Mantemos a energia, ancoramos a energia e a egrégora continua em funcionamento. Exatamente. Certo? Gente, já passou do tempo, há muito tempo. Tá. Gratidão por vocês. Só vamos fazer um ancoramento e aí vocês... Eu acho que vou colocar depois na live para vocês, tá? Vocês podem fazer isso todos os dias. Eu vou começar a fazer isso todos os dias na live, no encerramento.
que é o mantra de alinhamento solar, que eles me passaram. Vamos lá, mão no coraçãozinho. Se concentra aí para entrar em conexão com as energias benevolentes das consciências do nosso Eu Sou, consciência crística, que estamos vivendo agora. E vamos repetir. Eu sou a luz do sol. Eu sou o amor que desperta. Eu sou a voz do coração que anuncia a nova terra. Gente, beijo no coração. Nos vemos no domingo. Quem quiser vir almoçar aqui, manda um oi ou para mim ou para o Almir. E a gente, cada um traz uma coisa, junta tudo e ficamos aqui o dia todo. Se tiver sol, quem quiser tomar banho de piscina, enfim, vai abraçar a árvore, vai falar com os passarinhos, com os devas que estão por aí correndo. Tá bom? Beijão. Até mais. Fiquem em paz. Deixa eu ver aqui. Até mais.